Almeida, vamos ter uma conversa bem direta e direita com Jerônimo Fernandes. Quem não gosta de política está condenado a ser dirigido por aqueles que gostam, viu? Então, muito cuidado. Esta frase sabemos que foi atribuída a Platão e fundamenta o nosso programa, né? Conversa direita. Vamos conversar, Jerônimo? Hoje vamos ter o nosso segundo episódio da série Entenda como funcionam as eleições em Portugal. Neste episódio, vamos falar sobre os partidos políticos. Nosso convidado é bastante conhecido, que é o Dr. Jerônimo Fernandes, que além de médico, é o presidente da Associação Conservadores com Norte, tá certo? Certo. É uma instituição sem fins lucrativos que atua em projetos culturais, sociais, filosóficos, políticos, pedagógicos, comunicacionais e tem uma abrangência bastante interessante para a sociedade portuguesa, né? Lembre-se, inscreva-se no nosso canal, partilhe os nossos vídeos, ative o sininho para receber as notificações e venha participar conosco dessa conversa direita. Bom, Jerônimo, bem-vindo. E quais são os principais partidos políticos de Portugal? Queremos conhecê-los todos. Bom, bom dia a todos. Então vamos lá dar aqui uma breve referência ao contexto dos partidos políticos em Portugal. E para fazer uma breve contextualização histórica, os partidos políticos começaram em Portugal, provavelmente no tempo de Dom Afonso Henriques não havia partidos políticos, logo para começar. Então temos que referir o período da monarquia constitucional, que em 1820, portanto no início do século XIX, foi a implantação e, digamos que, o primeiro exercício de partidos políticos em Portugal. Depois tivemos a República, não é? Portanto, houve uma mudança de regime violenta, com o assassinato do nosso rei, e instituiu-se o regime que atualmente nos rege, o regime republicano. E o primeiro período designamos por Primeira República. Nessa Primeira República também já havia partidos e havia um partido que tomou conta do regime. Por sinal, o nome do seu principal líder era Costa também. E, portanto, foi o Costa que levou a Primeira República a uma desregulação total, levou à falência do ponto de vista económico e a uma grande conflitualidade social. Havia governos que não duravam sequer meio ano, alguns demoraram dias. Até que, quando o caos se instala, alguém tem que pôr ordem na casa. E a ordem veio através de uma sublevação, portanto um golpe militar. Um golpe militar que arrancou de Braga e em 28 de maio de 1926. E aí deu-se início a um período de ditadura militar e depois, passado 2 anos, começou aquilo a que se denomina o Estado Novo, que é a Segunda República. Essa Segunda República teve um partido dominante, digamos assim, que era o partido que representava todas as forças que conseguiam gerir mais ou menos o regime. No final da década de 60 houve alguma tolerância e houve uma abertura para um ou outro movimento de oposição. Houve eleições em Portugal, na década de 50, houve eleições até a presidência da República. Eu não tinha nascido ainda, viu, Jerônimo? Ok. E com o general Humberto Delgado, mas havia um grande condicionamento do regime, que, embora não fosse uma ditadura pura e dura, era um regime muito musculado e com a figura principal que governou Portugal durante quase 4 décadas, o Presidente do Conselho de Ministros, o Dr. António de Oliveira Salazar. E, fruto da envolvência política e social, onde esse regime não conseguiu evoluir e não conseguiu resolver um problema capital,
que foi a Guerra do Ultramar, portanto na década de 60, início da década de 60 e anos 70, a maior parte dos países que foram impérios, portanto países europeus, já tinham abdicado e já tinham dado a independência às suas colónias, de modo mais ou menos pacífico ou mais ou menos conturbado. Portugal não conseguiu fazer a transição. E depois de várias gerações, desde 1961 até 1974, várias gerações de jovens serem obrigatoriamente convocados para o serviço militar, onde muitos milhares deles perderam a vida defendendo aquilo que era território nacional, porque sendo Portugal um país colonizador e tendo as colónias espalhadas pelos 4 cantos do mundo, havia uma colónia, uma grande colónia, aqui onde nasceu aqui a Cibele, uma grande colónia que já tinha tomado em mãos a sua independência. A sua independência com o nosso rei, Dom Pedro IV, que foi o primeiro imperador do Brasil. Portanto, essa colónia já tinha tido a sua independência e agora estavam as outras espalhadas pelo mundo. Os movimentos de libertação, uns apoiados pelo Bloco de Leste, pela União Soviética, outros pela China, outros também pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos também tomaram posição um pouco contra o regime colonial ainda em vigor, nos anos, portanto, fim dos anos 60 e anos 70, e Portugal não conseguia aguentar este clima de uma guerra espalhada por principalmente três províncias, que eram 3 grandes países, 3 territórios muito maiores que Portugal, principalmente 2 deles, Angola, que era cerca de 14 vezes maior em termos territoriais que Portugal, e Moçambique, que é cerca de 7 vezes maior em território que o Portugal continental. Portanto, em resultado disso, e também porque as condições sociais e económicas dentro do corpo das Forças Armadas, questões de reivindicação salarial e de progressão nas carreiras, houve aquilo a que se chamou, chama e se autodenominou o movimento dos capitães, que acabaram por provocar um golpe militar. Foi de facto um golpe militar, o que aconteceu no 25 de Abril, não foi uma revolução popular, foi um golpe militar. Os militares não estavam contentes com o seu regime, digamos, com o seu regulamento e principalmente com a divisão ou a separação ou a diferença que havia entre os militares de carreira que faziam a sua formação na Academia Militar e os militares que eram milicianos e que entravam, portanto, sem qualquer formação específica. E, portanto, fruto desse conflito, eu falo com certa vontade nisto, porque o meu pai era militar de carreira. Quando eu era miúdo, nos 5 aos 11 anos, vivi em Luanda, no final dos anos 60, e depois o meu pai, de 68 a 71, esteve na Guiné. Nessa altura eu já não fui, nem a minha mãe, na altura em que na Guiné o comandante territorial era o general Spínola. Portanto, lembro-me perfeitamente, era jovem, lembro-me de todas as histórias que envolveram, digamos, o contexto social e a celeuma que deu o lançamento de um livro do general Spínola nessa altura, ainda em 1973, finais de 73, e portanto agora para andar um pouco mais rápido. Quais são os partidos? Diretamente à pergunta, então em 1974 institucionalizou-se durante 2 anos uma mudança de regime, porque na altura eram governos provisórios e vivia-se num ambiente revolucionário. Só em 1975, com a Assembleia Constituinte e com o novo quadro, digamos que normalizado, e com as primeiras eleições livres, é que temos, digamos, um regime partidário perfeitamente instituído. Os principais partidos, agora também, assim, um parênteses, e espero não me alongar muito,
o partido que estava mais preparado para tomar o poder era o PCP. O Partido Comunista era aquele que tinha quadros, tinha organização, tinha instrumentos, tinha gente instruída, gente devidamente educada para passar a sua mensagem e para tomar o poder. Por isso é que em 1974 e 1975 dominaram completamente o panorama social e político português. Vamos ter a oportunidade de falar um pouco mais disso, se calhar num outro episódio. E, em concreto, portanto, temos partidos atualmente, já desde há muito tempo, embora haja 3 ou 4 que são relativamente novos, com menos de 5, 6 anos de idade, digamos assim, de constituição, nomeadamente o Chega, a Iniciativa Liberal, a Nova Direita e o ADN, pelo menos é o que me está a lembrar, os últimos 4 que foram digamos, constituídos e inscritos no Tribunal Constitucional. E depois, desde 1974, temos então, como disse, o PCP, temos o Partido Socialista, que tinha sido constituído no ano anterior, em 1973, na Suíça, fundado, e o PSD, o Partido Popular Monárquico, que entretanto praticamente, não digo que se extinguiu, porque ele ainda fez parte agora de uma coligação, há pouco tempo, não agora desta AD, mas nas anteriores europeias, e temos o CDS-PP, que depois tentou fazer o CDS, que fundamentalmente, não sei se vamos falar do contexto ideológico dos partidos, mas que são partidos, portanto, o CDS mais do lado direito, um partido central, que tentou implantar ou levar por diante aquilo que se denomina a doutrina social da Igreja, e depois ali nos anos 2000, com o Paulo Portas, tentou fazer uma transição para um partido mais popular, um partido de massas, mas também não conseguiu, e a prova que não conseguiu é que praticamente se extinguiu, até se extinguiu a sua representação parlamentar nas anteriores eleições legislativas, e agora retomou fruto de um arranjo, digamos, para uma nova AD, que é quem está a suportar o atual governo. Temos, portanto, partidos depois mais à esquerda, mais à extrema-esquerda, como o Bloco de Esquerda, que fundamentalmente tem as ideologias, as novas ideologias da extrema-esquerda. Temos o PAN, que é um partido de causas, como o próprio nome diz, partido de pessoas, animais e natureza. E temos o LIVRE, que é um partido que se tenta situar no espectro político no centro-esquerda, e são estes os de representação parlamentar, acho que já falei deles todos. E depois há uns outros mais pequenos que Sim. certamente poderemos falar depois. Isso. Muito bem, Portugal tem um sistema político representativo, certo? Em que consiste essa representatividade? Como é que funciona? Deixa eu entender um pouquinho, né? Que é tanto partido aí, a gente precisa perceber como é que funciona isso. Portanto, o sistema é representativo na medida e proporcional, porque a representação do cidadão, ele delega num grupo de deputados, num partido ou num deputado. Nós não temos, isso é um tema também para uma outra conversa, a representação que nós temos quando votamos, não votamos em deputados, não votamos em pessoas, votamos numa lista que portanto, de um determinado partido e não cabe ao eleitor, primeiro, ele não sabe se está a votar para o primeiro, para o segundo, para o terceiro ou para o quarto, não é? Ele vota para que aquele partido tenha uma percentagem maior, uma expressão maior. E, desse modo, o partido que recebe esse maior número de votos, proporcionalmente, vai ter uma representação na Assembleia da República em relação direta com o número de votos, portanto, com a percentagem. Mas essa percentagem enferma de uma... Bem, tem que haver sempre um método, não é? Podia ser a representação direta, podia ser, portanto, alinhada com os distritos, que são os distritos são os círculos eleitorais, poderia ser só um círculo uninominal no país e portanto, de X milhões, 7 milhões de eleitores,
a representação era direta, mas não. Como ela fica circunscrita aos distritos, que são 18 em Portugal, mais os 2 das regiões autónomas, há votos sobrantes que não são aproveitados, não é? Porque, quer dizer, o método de Hondt permite que os partidos maiores colham, isso também, para ser explicado, tem que ser com um quadro, tem que ser com números, e não cabe agora assim numa conversa introdutória explicar o método. Mas, em concreto, os partidos que têm mais votos captam proporcionalmente mais deputados que aqueles que têm menos votos. Ou seja, há muitos votos que ficam perdidos pelos distritos, não é? Pelos círculos eleitorais, que não são aproveitados. E enquanto que num círculo, portanto, num distrito, digamos assim, geograficamente, o partido grande apanha o voto, os partidos pequenos podem ter 1000 votos neste distrito, mais 500 no outro, mais 700 no outro. No fim, perdem 3.000 ou 4.000 ou 10 ou 20.000 votos e não conseguem eleger sequer um deputado. Ou percentualmente elegem menos. Portanto, então são desfavorecidos os pequenos partidos. Exatamente, exatamente. Daí que tem havido propostas e certamente o sistema irá evoluir para isso, de modo a que, mantendo este método Hondt, possa haver um círculo nacional de compensação para que, por exemplo, retiram-se, são 230 deputados na Assembleia da República, e retiram-se, por exemplo, 5 ou 10, o que decidirem. E esses 10 são depois distribuídos pelos votos sobrantes de cada um dos distritos, que se soma, não é? Agrega-se. O PS teve 50 votos perdidos aqui, o Chega teve 100, a IEL teve 200, o que seja. Depois, portanto, juntam todos aqueles votos que no distrito não permitiram eleger nenhum deputado, junta-se aquilo tudo e depois vai dar uma proporcionalidade. Um teve mais, um teve menos, assim sucessivamente. E esses 10 deputados, se for 10 ou 5 ou o que seja, portanto, são depois eleitos pelo tal círculo uninominal ou o círculo nacional de compensação. Muito bem. Para que nossos espectadores comecem a entender um pouco mais em relação aos partidos, nós temos os principais partidos que estão sempre nessa disputa, né, em alternância de poder muitas vezes. Né? Então, quais são os partidos de direita, os de esquerda ou de centro, atuais, né? E os principais, não todos, mas, por exemplo, o PS, o PSD, se é de direita, se é de esquerda, se é de centro. Então, para a gente poder perceber qual é o posicionamento, inclusive ideológico, desses partidos. Poderia citar esses e a ideologia de cada um deles. Pois, portanto, a definição de esquerda e direita não é assim como a matemática, não é? 2 mais 2 são 4 e a partir do 9 ao 10 é a segunda dezena e assim sucessivamente. Portanto, e o contexto, há definições, portanto, a política define, a ciência política, mas os países também têm, digamos, o seu alinhamento, não é? Têm o seu lastro ideológico. E o lastro ideológico do país, e político e social, e a sua história recente, digamos assim, faz com que o prato da balança tenda mais para um lado ou mais para o outro. Ou seja, políticas e partidos que defendem as mesmas coisas, ou semelhantes, não é? Num país um bocadinho alinhado à esquerda, como é Portugal, tem uma Constituição que ainda vem portanto, do golpe militar e da Revolução do 25 de Abril, ideologicamente está muito marcada, e está muito entornada, digamos, para a esquerda. Basta citar que o PSD, Partido Social Democrata, em termos de história política e de ciência política, a social-democracia é de esquerda, porque é socialista. É apenas Mas as pessoas pensam que é de direita, né? Porque eu já vi muita gente votar no PSD achando que é de direita. Até jovens, inclusive. Exatamente. À falta de melhor, na altura, era o menos à esquerda que havia. Não é? Portanto, o PSD, durante muito tempo, e tirando o CDS, outra história engraçada é que o CDS nunca quis ser de direita. Ou antes, a maior parte dos seus dirigentes não se assumiam de direita. Se calhar estou a exagerar a maior parte, mas uma parte significativa deles. Um dos seus fundadores, o Diogo Freitas do Amaral,
queria posicionar o partido estritamente ao centro. Portanto, se está ao centro, não pode ser à direita. Ele dizia isso abertamente, publicamente. Defendia que o posicionamento do CDS, aliás, o seu nome, não é? Centro Democrático e Social. Portanto, muito alinhado. Aquela dúvida, não é? Porque lá está, há uma marca, há um ferrete, há um estigma que foi colocado em quem defende ideias de direita, ou quem é de direita, ou nos partidos de direita, que vem do 25 de Abril, imediatamente após o 25 de Abril. O regime era de direita, não é? O regime de antes do 25 de Abril era de direita. O regime, houve um golpe militar, as pessoas revoltaram-se contra o regime, tinha realmente aspectos negativos, não é? Porque não evoluiu, é óbvio. E, portanto, muitas pessoas tiveram que fugir porque foram perseguidas, outras sofreram graves consequências, mesmo físicas, e houve mortes, houve perseguições, houve saneamentos. Portanto, a revolução não foi assim de cravos, não é? Não foi só cravos, como dizem. Portanto, houve consequências graves do ponto de vista social. Houve mais de 600.000 cidadãos, ou 700.000, que lhes chamaram retornados, quando eles não retornaram a parte nenhuma. Muitos deles não eram retornados à pátria, ao continente. Muitos deles tinham nascido em Angola, Moçambique, na Guiné. Portanto, eles não eram retornados, eles foram refugiados. Portanto, essas pessoas saíram da sua terra, onde alguns deles já eram a segunda, terceira e quarta geração que ali tinham nascido, e, portanto, fruto da história, não é? Porque a história não é também digamos que, eticamente, não é sempre uma beleza. As coisas não acontecem sempre de bom grado, e às vezes não há soluções perfeitas, não há soluções ideais. Claro que devemos apontar os erros históricos, devemos refletir neles, mas também não podemos estar sempre nem a vitimizar quem foi vítima, quem sofreu consequências, nem sempre a apontar o dedo que aqueles fizeram. Pronto, fizeram, aconteceu, não se pode esquecer, não é? Se calhar não se pode desculpar, mas temos que andar para a frente. Portanto, agora tem que se constituir um país novo. Agora, sempre, quem está envolvido nas coisas políticas, sociais, perde energia, às vezes, a estar sempre a denegrir a imagem do adversário. Tem que se apontar, mas nós, fundamentalmente, temos que apontar soluções. Sim. O que é que temos a apresentar às pessoas? Sim, os partidos de esquerda são claros. Nós temos o PS, o Bloco de Esquerda, o Livre, mas há partido de direita? Fiquei a meio. Então, como eu estava a dizer, tem aquela inclinação para a esquerda e depois o PSD também mudou um pouco as suas políticas, fruto até do contexto político e social, em 2000, portanto, com o governo do Passos Coelho, digamos assim, houve uma intervenção, os socialistas levaram o país à bancarrota e teve que haver, seja por convicção própria do governo de então, seja por necessidade, houve umas políticas que tiveram que ser não socialistas, digamos assim, para não ser muito agressivo. E o PSD mudou um pouco. Depois temos, o CDS já falámos, portanto tem o seu contexto próprio e considera-se um partido de direita, claro, e dos partidos que nasceram, digamos que aquele que assumiu declaradamente e sem qualquer medo de se posicionar como Partido Conservador, partido que defende as causas nacionais, que defende a cultura nacional, que não é socialista, mas para além de não ser socialista, é de direita, é um partido reformista. Não é um partido revolucionário, ainda não disse o nome, mas é para que comecem a adivinhar. Não é um partido revolucionário, porque o que separa, o que distingue partidos revolucionários de partidos reformistas, e depois podemos ir à questão dos extremos, não é? Porque aqui encaixa a questão dos partidos extremistas, não é? Extrema esquerda, extrema direita. Até porque o que há de direita hoje é dito como extrema direita, certo? Para quem não é socialista, são todos extremistas, racistas, fascistas, é tudo isso. Portanto, e quem defende estas causas tem que estar, defende ou não defende, quer dizer, quem for minimamente consciente e quiser perceber, não precisa de tomar partido, precisa de perceber. E precisa de perceber que na guerra e na batalha política às vezes é um jogo muito baixo, e então os opositores o que querem é colocar rótulos, e como às vezes não têm capacidade nem querem vir para o debate,
para o esclarecimento das ideias. Aí cria as narrativas, né? Criam as narrativas e tentam condicionar o discurso do outro, não é? Para ver se ele fica calado e se enfia a carapuça. Portanto, e é este um dos principais objetivos deste nosso programa. Isso. Não estamos aqui para defender nenhum partido, se calhar somos simpatizantes ou somos militantes de algum, não interessa, quem nos conhecer já sabe do que somos, o que cada um é, mas aqui não vai ser defendido nenhum partido, pelo menos assim, neste contexto. Um dia, se calhar, se quiserem vir a debate connosco, do PC, do Partido Socialista, são todos bem-vindos. A malta que nós conhecemos, todos nós temos amigos, eu tenho amigos que são comunistas, que eram comunistas desde pequeninos, assim como tenho amigos que são do Benfica, eu sou do Porto, qual é o problema? Nenhum. Discute-se de um modo civilizado, é o que interessa. Portanto, o que interessa é trazer civilização para o debate, porque isto está a tornar-se pouco civilizado, quando as pessoas não querem sequer discutir. Mas, agora, para responder concretamente e fechar, partidos, portanto, de direita, esta descrição que eu fiz anterior é do partido do Chega, não é? Que se assumiu plenamente como um partido de direita, e a IEL também nasceu, mas do ponto de vista do contexto, as sociedades são muito determinadas pelo contexto económico, não é? No contexto económico, se a pessoa não tiver dinheiro, não pode pensar em filosofias, não é? Isto é mesmo assim. Portanto, e a IEL tem uma base ideológica e programática com bastante competência do ponto de vista das suas opções económicas. Mais para a direita, não é? Sim, mais para a direita. Porque, em termos de valores, não. Exato. Não é? Porque assume-se que... Assume-se? Não, é a história que nos mostra. Portanto, os partidos de esquerda, socialistas, comunistas e derivados, e todos os filhinhos que vêm por aí adiante, não querem iniciativa privada, ou tentam restringi-la, e tentam ir buscar o dinheiro à iniciativa privada que produz riqueza. E tentam implementar, desenvolver na sociedade modelos dirigistas, não é? Modelos onde há uns iluminados que fazem um plano quinquenal, como era na União Soviética, e durante 5 ou 10 anos escrevem aquilo naquele papel e depois o pessoal chega ao cabo de 5 anos e não tem dinheiro, não é? É o que aconteceu também com os... E o que pode acontecer em breve? Com os governos socialistas cá em Portugal, temos essa experiência, quando as pessoas, isto agora só para terminar, quando as pessoas dizem, mas Portugal desenvolveu-se. Quando eu penso no Portugal dos meus pais ou dos meus avós, não tem comparação. Melhor fora, não é? Quer dizer, se todos se desenvolveram, não é? Agora, o que é que faz sentido? Eu se trabalho num determinado sítio, ou sou jogador de futebol, ou seja, que profissão tiver. Quer dizer, eu não vou ver se é bom que eu evolua relativamente a mim próprio, não é? Que eu estava num determinado patamar e subi. Mas como tudo é competitivo, não é? Os outros países com quem nos queremos comparar também não estão a dormir, não andaram para trás. E o que é que resultou? Resultou que, no contexto europeu e também no contexto, digamos, global, internacional, Portugal perdeu, em termos de desenvolvimento económico e social, comparativamente a outros. Reparem que, se passava pela cabeça de alguém, no tempo da antiga senhora, como se costuma dizer, no antigo regime, nós estamos ao nível da Roménia. Roménia não é qualquer descrédito ou descredibilização ou minorização dos romenos ou da Roménia, não é isso que está em causa. O que está em causa são questões concretas. Como é que Portugal está neste momento a competir com a Roménia e com a Grécia e já não vemos mais ninguém ao nosso lado nem abaixo. Portanto, todos os países, Irlanda, que há 20 anos, quando houve há menos de 20 anos, quando houve a intervenção da Troika, estava ao nosso nível, conseguiu, com medidas económicas e financeiras adequadas, conseguiu passar para o topo dos países europeus. Portanto, isto o que é prova? É prova de que quem nos governa é que não é competente. A incompetência não está no povo, porque o povo, quando vai trabalhar para o Luxemburgo, para a Suíça, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, o povo, o carpinteiro, o trolha, o médico, seja ele quem for, o financeiro, há pessoas altamente colocadas nas finanças, não vou citar nomes, não vale a pena, mesmo a nível da gestão financeira mundial, de grandes bancos, que são portuguesas. Portanto,
mas eles ganharam a competência porque respiraram o ar lá da City de Londres, ou quando vão para os Estados Unidos os médicos, ou isto ou aquilo. Não, é a incapacidade de gestão das elites que nos depauperaram é que tem a responsabilidade principal do estado em que estamos. Claro, quem nos coloca lá somos também, nós. é corresponsável. Mas pegando uma deixa que você falou da incompetência dos governantes. Quem hoje está, qual é o partido que está hoje no poder, porque muitos não sabem, né? Muitos também estão fora, que podem querer conhecer a respeito disso, e qual é a ideologia deste partido, para a gente concluir a nossa conversa. Atualmente, desde março, houve as eleições legislativas e ganhou uma coligação do PSD com o CDS. O CDS é quem foram propostos lugares nas listas de deputados e, portanto, fruto do resultado havido, teve 2 deputados. Em termos de resultados eleitorais, o PSD teve o mesmo número de votos do PS, 76 deputados. O PSD mais os 2 do CDS, tem 78, que é quem está a governar, é a maioria que suporta o governo. Depois o que é que temos? Temos que essa maioria de 78 deputados a que se juntam, por acaso não se juntaram, não é? O André Ventura, o Chega, queria que, tendo havido uma mudança de resultado eleitoral, onde a maioria de direita tem uma expressão superior à da esquerda, no hemiciclo, portanto na Assembleia da República, deveria ser feito algum esforço no sentido de quem tem mais votos, não é? Quem tem a responsabilidade e quem o Presidente da República portanto, mandatou para portanto, constituir um governo, criasse ou procurasse criar as condições mínimas que lhe dessem um apoio a prazo, não é? De uma legislatura, não é? Na melhor das hipóteses. Para haver um governo à direita, exatamente. Não é? Só que todos nós nos lembramos de a grande bandeira de Montenegro foi não é não. Portanto, não quis colocar as chamadas linhas vermelhas sem qualquer possibilidade de abertura a acolher algumas das propostas do Chega e, desse modo, levar por diante algo que fosse mais sustentável. Muito bem, então nós tivemos hoje esclarecimentos valiosos a respeito dos partidos políticos. Nós vamos ter que concluir, porque nós temos um próximo episódio que vai entrar muito nesses assuntos também, porque na nossa série fala entenda como funcionam as eleições em Portugal. E hoje, com Jerônimo, foram sobre os tipos de eleições, os partidos políticos, né? E nós vamos ter no próximo episódio 3, tipos de eleições com a Mônica. Portanto, eu agradeço a Jerônimo, foi um momento esclarecedor, eu mesmo não compreendia especialmente a parte histórica, só estou há 13 anos aqui em Portugal, então preciso entender um pouco mais para poder perceber essa mudança, que eu acho que nós estamos vivendo um processo de mudança grande agora, com esse partido novo que chegou, que é o Chega, certo? Então, muito bem, muito obrigada pela audiência, não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações e até o próximo episódio. Muito obrigada, Jerônimo, pelas informações valiosas que foram dadas aqui. Boa tarde. Boa tarde e até o próximo episódio.